Esse é o Virou uma Chave, um podcast semanal de 4 atores que ainda estão ensaiando uma peça, que amam conversar sobre a vida. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou o Diogo Matos. Eu sou a Vanessa Balsalobre. E eu sou a Suzana Oliveira. Alguns momentos na vida são decisivos para todo o resto do caminho. Às vezes, uma escolha muda muita coisa. O episódio de hoje é uma comemoração de 1 ano de podcast. E para comemorar, falaremos sobre as nossas viradas de chave. 1 ano de podcast. Uma ideia que a gente teve assim, ó, pum, e já chegou. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eu quero começar a falar um negócio que é, o podcast, eles são imensas viradas de chave. Parece que todo episódio tem uma coisa nova que eu não estava esperando. Every day. Sim. E, então, ouvir as minhas próprias histórias, eu contando pra mim mesmo, é muito, assim, surreal. Porque às vezes vira a chave quando a gente tá conversando, mas às vezes, quando a gente vai ouvir, fala, nossa, eu falei isso? Nossa, saiu isso de mim? Eu não tava esperando isso. Por isso que eu parei de fazer terapia, porque eu comecei a ouvir, me escutar no podcast, eu falei, ok. Ok, yes. Você deu alta. Eu me dei alta, eu falei, gente, podcast está brincadeira, gente. Eu me dei alta porque eu não tinha dinheiro mesmo. Brincadeira. Foi só uma piada. Não, com certeza pra mim tá aqui na minha listinha de que o podcast é uma virada de chave em vários sentidos também, né? Vou comentar um pouco sobre isso. Eu achava que eu não sabia contar histórias, por mais que sou atriz, né? Mas o podcast, eu falei isso no nosso encerramento de temporada, mas eu vou retomar agora. É um revisitar, assim, sabe, da minha vida. E isso faz com que a gente reveja, né, as coisas. Então, olhar novamente, olhar com mais atenção, ou então lembrar de uma coisa antiga me faz bem, assim. Eu não tô conseguindo elaborar o que eu quero dizer, mas... Enxergar por uma nova perspectiva. Mas a virada de chave que eu quero comentar é sobre encontrar histórias na minha história. Sabe, assim, encontrar histórias na minha história, que eu acho que a gente vai vivendo a vida e aí parece que é uma coisa só, né? Que os dias são, normais e tal, e aí vai passando. E aí quando você para pra encontrar pequenos pedaços que você pode compartilhar, pra mim isso é um processo contínuo mesmo, isso que você disse sobre cada episódio ser uma coisa nova. E a gente valoriza, né? Pensa, nossa, cada coisa que eu já vivi, né? Eu sou constituído de milhares de histórias que vão compondo a minha pessoa, a minha personalidade e a maneira com a qual eu vejo o mundo, através da qual eu vejo o mundo. Ela acontece por essas histórias, né? E isso do podcast também, da gente perceber que a gente se relaciona com qualquer tema. Isso é muito maravilhoso, assim, nas minhas relações atuais. Porque agora, todo tema que a gente se propõe, eu me relaciono de alguma forma. Por mais que eu não tenha, uma grande história, existem coisas que a gente vai dialogar sobre esse tema. E isso é maravilhoso. E aí, dentro do podcast ainda, uma virada de chave foi sobre acreditar na minha fala, sabe? Assim, na minha articulação. Tem a mesma coisa a ver com achar que eu não sei contar histórias, né? E aí, nesse processo de me ouvir, eu fico, nossa, que linha de raciocínio bem construída, assim, sabe? Então, para além desse momento de gravação, eu tô olhando pra minha própria comunicação de outra forma, sabe? Isso é maravilhoso mesmo, de ver o discurso organizado, assim, sabe? O podcast é bem, bem importante. Fala, nossa, até que eu sou legal. Às vezes, você falando disso, eu antes achava que eu falava coisas desconexas, né? Tipo, aí quando eu escutei, eu falei... Nossa, gente, até que eu tenho uma linha de raciocínio e consigo, né, finalizar ali, não é só umas coisas jogadas, consigo fazer, porque às vezes fica 3 pessoas conversando dentro da minha cabeça, e aí, na hora de falar, parece que tá saindo tudo... Cada uma fala uma palavra. Cada pessoa da sua cabeça fala uma palavra da frase. Aí eu peguei e falei, aí quando eu comecei a me escutar, eu falei, nossa, gente, eu tenho uma linha de raciocínio sim, que isso? Se valorize. Ei. Eu fui anotando, assim, aonde estão as viradas de chave da minha vida. E tem 2 espaços, assim, que mexem muito comigo. Que é ou no ambiente da arte ou no ambiente da espiritualidade. Como estudar ou experienciar algo
nesses âmbitos, elas são muito complementares pra mim. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. E daí eu tentei puxar, assim, quais foram os primeiros, assim, eu mais adolescente, assim. Daí tem um, que é quando eu entendi que teve uma grande virada de chave, que eu entendi que eu queria ser artista, e eu já contei, então é só ir no episódio de shows da minha vida, que foi o show do Michael Jackson, que foi uma enorme virada de chave, não só para experienciar um espetáculo incrível, mas de refletir. É isso que eu quero fazer da minha vida, ou eu tenho potencialidades que eu posso subir num palco e fazer algo. O meu sonho não era ser cantor, mas é subir no palco como um ator. Então, o Diogo artista tá muito ali com 12 anos de idade. E eu lembrei do Diogo escritor, da força das palavras, porque nessa época, sei lá, tinha uns 10, 11 anos de idade, meus pais ouviam Beatles. E eu sempre escutava, mano, por que esse povo gosta tanto de Beatles? Por que esse povo gosta tanto de Beatles? O que é isso, né? Tipo, coisa de velho. E meu pai comprou uns CDs duplos, tem um vermelhinho e um azulzinho, assim, com os melhores dos Beatles, tal, e mexe eles colocavam. E um dia eu falei assim, eu vou ler a letra pra tentar entender o que eles estão falando. E no meio de um monte de música que eu podia ter escolhido, eu peguei In My Life para ler a letra. Eu peguei o dicionário de inglês, porque eu não sabia falar, e eu fui indo ali palavra por palavra e eu fui entendendo o que eles estavam falando. E eu comecei a me emocionar com o que estava escrito ali, porque eu fui entendendo o que era saudade, nostalgia. E eu lembro que a sensação é: as pessoas precisam saber disso? As pessoas precisam estar escrito em português? O encarte devia vir em inglês e em português para as pessoas entenderem o que está escrito, o que fala essa letra. Porque essa letra é muito bonita. Nossa, os lugares que me lembro. There are places I remember. Nossa, eu tô lembrando assim quando eu era menor e tal. E eu não lembrava disso. Eu lembrei pensando exatamente nessa virada de chave que o podcast me propôs sobre a força das palavras, da poesia, de uma música significar algo muito maior e mais amplo do que escapa o racional, sabe? Então essa foi uma das primeiras viradas de chave que eu tive como criança. E foi assim que o Diogo criou o Cifra Club. Nessa época não tinha nem internet. Letras.com. Letras.com. Que louco, você teve essas viradas de chave criança, né? Muito doido, porque eu considero que a minha maior virada de chave foi me aceitar como artista e entender que era isso que eu era. Me colocar como tal e me apresentar como tal e me entender como tal. Demorou muito pra eu aceitar que era isso. Enfim, a vida de artista é complicada, é difícil. Eu tô aqui pra fazer... Não sei se quando esse episódio sair, acho que eu já vou ter 40 anos. Que a gente tá gravando antes. Mas no auge dos meus 40 anos, o que significa ser artista e não ser uma pessoa famosa, conhecida, com milhares de seguidores e fãs e afins. Apesar de que até o final do ano eu acredito que isso esteja acontecendo. Então, gente, se você já estiver bombando, pensem antes disso, tá? Né, tem um semestre ainda aí, sei lá, tudo pode acontecer em 2023. Mas eu demorei muito, porque desde criança, com meus 8 anos, quando eu comecei a dançar, eu tinha certeza que eu seria bailarina, então eu seria artista, eu seria bailarina com toda certeza. Eu me visualizava dançando no Balé Bolshoi, viajando o mundo com a minha sapatilha de ponta e sendo solista, óbvio, né? Primeira bailarina de uma companhia importantíssima, internacional, e é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou abdicar de tudo, de casamentos, filhos e afins da família, porque eu vou ser uma bailarina e eu não vou ter tempo pra isso. E eu vou viajar, eu vou me apresentar e tudo mais. E aí a gente vai crescendo, vai rolando várias frustrações, né? Coisas acontecem. De repente eu queria me ver independente. Vou tentar resumir essa história porque ela é complexa, mas fui prestar vestibular e minha mãe fala que ela nunca falou isso, porque ela sempre me apoiou. Quando eu falo isso pra ela fala: Vanessa, eu não me lembro de ter falado isso, mas eu lembro. E assim, Vanessa, tudo bem, porque ela sempre me apoiou, ela me levava pra, uma vez por semana viajava comigo pra eu dançar em outra cidade vizinha, assim, ela sempre
fez tudo por mim, sempre costurou meus figurinos, fez tudo. Até hoje faz, enfim. E aí ela falava assim, a carreira de bailarina é curta, é difícil, né? Então, de repente, presta um vestibular, faz uma faculdade pra te garantir, pra ter uma opção, né, entender essas possibilidades que você pode criar pra você mesma, né, e eu fiquei com isso na cabeça e desisti de prestar dança e fui me chafurdando nas opções e eu tinha 16 anos e não fazia ideia do que eu queria fazer da minha vida, porque antes eu só queria ser bailarina, só tinha isso pra mim, e aí de repente eu tava ali diante de milhares de possibilidades e eu não queria nada daquilo, eu olhava e não achava nada, a única coisa que eu queria era fazer uma universidade pública e sair de casa e ser independente e que meus pais não pagassem a minha faculdade e por aí vai. E aí eu acabei me vendo numa faculdade de cinema, nunca me imaginei fazendo cinema. Eu amei fazer cinema, fui criando uma vivência, mas era uma coisa que sempre faltava. No meio do caminho eu prestei psicologia, depois de me formar em cinema, né? Prestei psicologia, prestei fisioterapia. Aí eu fui fazer prova pra fiscal de renda, que meu pai abre o concurso pra fiscal de renda, vai fazer. E aí eu me vi fazendo uma prova num concurso pra fiscal de renda, com todos aqueles concurseiros que fazem a prova todo ano. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Então, assim, fui desviando, fui trabalhar com outras coisas, até que num determinado momento eu falei, não adianta, eu sempre volto. Então eu tenho que aceitar e assumir pra mim mesma que é isso que eu quero fazer, que é isso que eu gosto de fazer, que é isso que me faz feliz e que é isso que eu sei fazer. Acredito eu. Então foi demorou muito tempo, foram muitos anos, já tava velha já, tipo, teoricamente, pra quando você decide ser artista, a gente considera, que é uma escolha desde pequeno. E a minha escolha, que era ser bailarina, ela só deu uma desviadinha, mas hoje eu me entendo como uma atriz que dança. Mas demorou muito pra acontecer essa virada de chave. Só que ela foi uma virada de chave muito importante, porque até então eu tava vagando pelo mundo, tentando fugir de uma coisa que pra mim era meu destino. Eu não sei o que vai acontecer com isso, eu não sei como vai ser daqui pra frente, se eu vou conseguir fazer isso pro resto da minha vida, que é o que eu quero. Mas foi uma virada de chave pra me aceitar no mundo, pra me entender no mundo como artista. E aí isso foi muito importante. Enfim, acho que é determinante. Você vai pra um lugar e responde um questionário. Profissão, atriz. Eu demorei muito pra escrever isso. Então a virada de chave é essa. Você coloca o seu nome, preenche nome, idade e profissão. Aí quando você coloca atriz, pronto, é isso. Já sei que eu... Esse processo aconteceu um dia que virou? Ou uma situação que virou? Ou um processo que você... Porque assim, eu sinto que tem umas viradas longas. Sim. Que a gente tem que entender que essa Comigo, chave tá acho que é virando. sempre assim, é sempre um processo. Tudo que na minha vida eu entendo, eu falo que eu sou lenta, que eu sou lerda, que eu sou devagar, porque é isso, poucas coisas. Às vezes acontece uma coisa tipo, era isso. Só que pra isso acontecer, foi um longo processo. Eu gostei muito que você começou falando assim, quando eu me assumi artista... Porque é quase uma coisa de assumir mesmo, Sim, porque as pessoas têm preconceitos e enfim. E eu me identifico muito porque eu lembro eu não sei se foi você, Diogo, ou o Rogério, falando assim, vocês têm que saber se vocês querem ser artistas ou se vocês querem ser famosos. Sim. Porque são coisas muito diferentes. Exato. E aí eu acho que esse se assumir sou artista tem a ver com topar não ser famoso. Sim. Eu sou artista independente do que isso signifique. E pra mim essa virada de chave nesse sentido veio muito quando eu comecei a trabalhar em escola. Porque, assim, eu tô fazendo arte todos os dias. E aí às vezes vem uma sensação de incompletude, assim, de... não tô fazendo. Gente, eu tô fazendo todos os dias. Eu tô trabalhando com arte todos os dias. E por que a gente diminui o ser artista em um contexto que não tá ligado à fama, que não tá ligado ao business, sabe assim? Então, acho que o se assumir artista é isso, independente de como for. E é você se reconhecer como tal, não o outro te dá... O aval. Te validar e falar assim, validar. você é artista mesmo. Porque tem a ver com você também, assim, saber lidar com gente que vai falar assim, você é artista? Você tá fazendo alguma coisa? E aí você... Todos os dias da sua vida você vai ouvir isso. E o quanto esse desconforto, essa necessidade de se assumir tem a ver com lidar com a expectativa das outras pessoas. Essa semana eu fiz terapias e chorei, assim, porque num lugar doído de falar assim... Ser artista dita como eu olho pro mundo.
sabe assim, eu não consigo olhar para as relações de forma diferente. Tipo, no trabalho, eu me relaciono com aquele lugar a partir das minhas paixões, a partir, sabe assim, as coisas me tocam muito profundamente e tem a ver com a forma com que eu olho para tudo, que tem a ver com ser artista, né, no fim das contas. Então, é uma virada de chave mesmo, de aceitar que às vezes pra você vai doer muito mais, porque você é muito mais sensível em alguns lugares e, sei lá, me identifico muito com a sua fala. E trabalhar em escola é real, além desse lugar do sou artista independente de qualquer coisa, trabalhar em escola também foi uma virada de chave, assim, pra como eu olho pra tudo. Pro aprender, pras descobertas, pras crianças também, tipo, um encantamento com a infância que virou mesmo, assim, quando eu entrei nesse ambiente. E é isso. Vocês falando dessa virada de chave de ser famoso e tudo mais, eu também virei essa chave nesse momento, assim, de você, quando a gente é mais jovem, digo por mim, né, quando eu era mais jovem, eu pensava assim, nossa, eu quero muito ser famoso e não sei o quê, e era tipo, tá, eu quero ser ator, mas eu quero ser famoso. E aí quando você começa a realmente estudar, parar pra ler e fazer as coisas, e ensaiar, você vai vendo que as coisas é muito maior do que simplesmente ser famoso, que é muito legal, porque é um reconhecimento do seu trabalho. Virou a chave aí pra mim. Tipo, você vai ser famoso com o reconhecimento do seu trabalho, pelo seu trabalho, né? Pelo se você mostrar a sua arte e tudo mais. E assim, o reconhecimento não significa que o seu trabalho é bom ou ruim. Significa que olharam e validaram. Porque tem muito trabalho ruim com reconhecimento e tem muito trabalho bom sem reconhecimento nenhum. Exatamente. Então, tipo, a fama, nesse lugar do ser artista, ela é questionável, assim. Porque às vezes você vai estar super famoso e aí você vai estar ganhando grana, você vai estar tendo vários avals, não sei o quê. Mas, tipo, eu acho que entender também que a fama não significa que você é melhor ou pior do que as pessoas. Eu não sei se era nesse caminho que você tava indo, mas tipo, a fama na nossa profissão tem a ver com alguém colocar uma luz em uma coisa que já tá acontecendo. Tem várias coisas já acontecendo. Nesse rolê do se assumir artista, tem artistas trabalhando duro todos os dias. E de olhar sem romantização também pro ser artista, que é uma profissão. É seu ofício, é um trabalho árduo. Fazendo. Aí, em alguns tem uma luzinha, em outros não. Aí, em alguns, às vezes, a luz aqui apaga um pouco, aí acende uma luz em outro lugar. Então, o reconhecimento também tem a ver pra onde as pessoas estão olhando, né? Sim. E a minha primeira aula de teatro também, quando eu fiz a minha primeira aula, foi onde virou uma chave que eu peguei e falei assim, quando eu saí da aula, assim, eu fiz, sabe quando vem uma coisa assim, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer sempre. É muito legal. Eu lembro de sair, não sei se dava pra mandar áudio, mas escrever, e falar assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Ponto de exclamação. Porque, tipo, foi muito mágico, assim. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso pra sempre. É muito incrível. E nessa parte artística, assim, né? Uma vez, não sei porquê, chegou um vídeo no YouTube do Mário Sérgio Cortella pra mim. E o Mário Sérgio Cortella, ele falou um negócio que eu fiquei assim... Ele me desmontou. Que ele virou e falou assim, o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. O seu cachorro tá tranquilo, vivendo a vida dele, o gato tá tranquilo, vivendo a vida dele. O ser humano, ele tem certeza que ele vai morrer. Então, a questão não é a morte, porque ela é uma certeza. É o que eu faço da minha vida enquanto eu não morro. E isso me pegou de um jeito, muitas vezes eu tracei os dias, e às vezes ainda traço meus dias de uma forma reativa. Tipo, as coisas vão chegando, as demandas vão chegando e a gente vai entregando essas demandas. Só que pra gente construir uma carreira, ter uma vida, acho que feliz, a gente precisa plantar sementes para que quando chegar essas reações, elas sejam do fluxo que a gente plantou. E isso me faz pensar muitas vezes como eu deixei de falar não. Então, várias vezes eu reativamente aceitei coisas que podia ter falado não. Esse não é o meu fluxo. Isso não vou... Isso não me pertence. Isso não me pertence. Porque daí eu me vi editando documentário, sabe, por uma grana, porque eu tava, eu tenho que pegar essa grana aqui, fazendo isso aqui, enquanto eu podia estar investindo em outra coisa. Então, eu tomei algumas decisões na vida, não no fluxo do que eu queria, mas no fluxo das minhas necessidades.
Então, eu sei que tem uma coisa do capitalismo, que é a hora que você precisa pagar o aluguel, você não tá pensando no fluxo da vida. Também É o primeiro não dá pra se trabalho julgar, porque que às vezes vai. é E várias isso. vezes eu fiz isso, gente. É o trabalho que vai fazer, é esse que eu vou fazer. Vou animar festa infantil e já fiz necessidade, várias animações de festa infantil. Pra mim era muito desgastante, assim. Mas hoje eu penso, as coisas que eu tô fazendo, eu tô plantando algo pra esse fluxo da minha alegria, da minha felicidade. Então eu acho que o podcast tá nesse fluxo. Escrever teatro, escrever o livro, sabe? Aquela cena, eles estão muito no fluxo das coisas que realmente eu quero pra minha vida. Tem momentos que são mais difíceis, tem momentos que são mais fáceis, mas hoje eu me sinto muito mais no controle da minha vida, não que a gente tenha um controle, mas na semeadura da minha vida. Gostei desse semeadura. Semeadura. E isso tem muito a ver com o que aconteceu na pandemia e que foi, se eu pensar a minha vida e falar assim, qual é a maior virada de chave da vida do Diogo, foi quando eu fiz reiki. Eu tenho a sensação plena no dia que o meu olhar mudou em relação à vida. O reiki, ele é uma prática de imposição de mãos, de energia, então tem uma questão espiritualista muito, muito forte. Eu vim para São Paulo para fazer uma peça durante a pandemia, daí a pandemia piorou, foi pro online e eu fiquei com um tempo vago. E eu falei, o que eu vou fazer nesse tempo vago, que eu tô aqui em São Paulo e tal? E eu me matriculei num curso de reiki online, que eu já recebia reiki antes, mas eu queria estudar e isso tava assim na minha cabeça, mas não era um sonho. E eu me matriculei no Senac, fiz o reiki 1, reiki 2. Foi no Senac? Foi no Senac. E foi muito legal, foi muito especial, daí tem uma iniciação, me senti assim feliz, iluminado. Você passa por 21 dias de práticas, 2 vezes por dia de prática, não pode comer carne, não pode beber, não pode namorar. Então foi todo um processo. Foi muito legal. Foi tão legal que depois desse tempo eu falei, vou me inscrever no Reiki 3. No primeiro dia de aula do Reiki 3, eu tava em Piracicaba, também fiz pelo Senac. Algo aconteceu que teve a aula e como se fosse uma placa tectônica dentro de mim, e falou assim, Diogo, a partir de agora é assim. Reajustou muita coisa. E tudo mudou. Tudo mudou. Me deu um amor dentro do coração, uma suavidade de encarar a vida. E hoje, sempre que eu vou... Porque a vida vai seguindo, mas sempre quando eu tô mais pra baixo, o reiki me reequilibra. Tanto que depois eu fiz o reiki 3 e depois eu fiz ainda o mestrado pra ser professor. Não que eu vá ser, mas eu queria continuar estudando. E foi uma coisa assim muito doida, porque eu não consigo ver a minha vida hoje sem os meus cristais, sem o reiki. E mesmo quando eu vou tipo numa igreja católica e vou numa missa ou vou tomar um passe no centro espírita, eu sou influenciado pela filosofia reikiana, sabe? Só por hoje sou calmo, só por hoje sou bondoso, só por hoje sou honesto, sabe? Então, essa ideia de trazer para o presente e viver essa vida com os chakras mais alinhados. Isso foi, assim, fundamental na minha vida. Você começou falando a partir de um vídeo do Cortella. Qual é a frase? O que você faz com a vida? A vida, a morte, não é o que você faz com a morte, que a morte é uma certeza. É o que eu faço da vida enquanto ela não chega. Se bobear, desperdiçou. E pra mim tem um vídeo que eu indiquei já aqui, que é o vídeo da Juju, O Contrário do Amor é o Medo. Esse vídeo também é uma virada de chave, assim, pra mim. Tem uma frase, assim, bem específica no vídeo que é: um pensamento pode ser outro. Essa frase por si só é uma virada de chave também, porque às vezes você tá, né, no meio de uma coisa e a gente só pensa as coisas ruins e um pensamento pode ser outro. Então, tipo, pensar isso me faz também, às vezes, olhar diferente pras coisas. E pensar que o contrário do amor não é o ódio me faz olhar para as vezes que eu tô paralisada, sabe assim? Porque o medo é o que me impede de ir. Então, lembrar quando eu tô sendo medrosa, como eu posso trazer o amor, assim, sabe? Pra ter essa energia criativa, essa força de criar vida, sabe assim? O amor como criador de vida. Foi uma virada de chave pra mim assistir esse vídeo, assim. Eu assisto e retomo e volto nele, assim, muitas vezes, porque muitas vezes a gente tá medroso, né?
na vida. E eu acho que as viradas de chave, elas têm a ver com decisões que a gente tem que tomar. Aí, de novo, eu li essa semana um posts. Um post que era assim, você expande ou contrai a sua vida a partir das escolhas que você faz. E aí, eu acho que por isso que dá tanto medo das escolhas, porque às vezes a gente vai escolher errado. E aí a gente vai contrair a nossa vida, que poderia ser maior, a gente poderia criar coisas mais extraordinárias, mas talvez não naquele momento. E aí vai vir a outra oportunidade de fazer uma escolha, e você faz uma escolha boa que você expande. Eu acho que é necessário também, porque se você não contrair, você vai sempre expandir e vai ter a sensação de que nada mudou. Então, Tem razão. né? Fluxos, né? Acho que a gente vai fazer escolhas erradas sempre. E existem as viradas de chave também negativas, né? Sim, acho que uma virada de chave é você aceitar que vai dar merda em algum momento. Só que você pode consertar depois, você pode... O que você faz com isso, com essa escolha errada? Acho que uma virada de chave é adentrar uma realidade diferente da que tava sendo a dinâmica ali. Aí você fez uma escolha ou mudou uma coisa ali, e aí a vida agora você olha de outro jeito, né? Acho que tem a ver com uma mudança de realidade, de perspectiva, talvez, assim, das coisas. Eu tenho uma virada de chave que eu lembrei agora, de aceitação. Eu sempre fui muito fã da Lady Gaga, como todo mundo já sabe aqui. Ninguém aguenta mais. E aí, mas eu lembro de uma música um CD específico, que é o Board's Way, e a música Hair. Eu lembro que eu escutei, e aí eu achei, assim, falei, nossa, é do jeito que eu gosto, ela começa lenta, ela vai rápido, não sei o quê. Aí eu fui ler, já tinha lá o letras.com, aí eu entrei lá e fui lendo, e eu falei, meu Deus, que linda essa música, eu amei. E fala muito disso, né, de você se autoaceitar. E aí, esse período da minha vida foi acho que uma grande virada de chave, porque não foi um dia específico, foram várias coisinhas que foram fazendo para essa chave virar, a chave de você se aceitar. E aí essa música, esse álbum todo foi fazendo isso, e aí eu assistia muito Acesso MTV também, e elas sempre falavam coisas de tipo, muito natural sobre ser gay, ou sobre sexualidade, assim, num programa de 13h, de uma forma natural em 2012, sei lá, 2011. Mas assim, natural do tipo, muito natural. Eu não consigo nem explicar, porque não era um assunto, hoje a gente vai trazer o artista, Hoje a gente vai trazer um gay pra falar sobre ser gay. Exato. E cantar músicas gays. Exato, não tinha isso, era muito natural. E tipo, não, porque os nossos maquiadores gays, não sei o que, são fãs da Britney, da Madonna, não sei o que lá, e sabe, super natural, tipo, de uma forma muito natural. E aí teve um dia do orgulho LGBT, e as apresentadoras do Acesso eram a Mari Moon e a Titi Miller, né? E assim, eu amava, eu ia na porta da MTV, ver elas e tudo mais. E nesse dia do orgulho, elas terminaram o programa dando um selinho, uma na outra, assim. Aí eu vi aquilo, era 2h, num programa de televisão. Eu falei assim, meu Deus, tá tudo bem, né? Tipo, tá ok. Amanhã elas vão apresentar o programa de novo e tá tudo certo. Não vai... Tipo, eu me senti assim, tipo... tá tudo certo, tá tudo bem. Você é uma gayzinha e tá tudo certo, sabe? Numa sensação de, tipo... Um acolhimento. Exato, que não vai dar ruim, sabe? Tipo, tem pessoas como você, ou parecidos com você, e tá ali... E eu falei assim, uau! E aí foram essas coisas, né? Tipo, você nasceu assim, ou quero ser livre como o meu cabelo, sabe? Que a Lady Gaga falava nas músicas. E elas falando de uma forma tão natural, na televisão, pra todo mundo ver, dando um beijo. E aí nesse dia eu criei um fã-clube pra elas. E aí eu falei assim, meu Deus! Fiquei muito chocada. Depois, pensando assim, racionalmente, quando eu vou lembrando pra contar... foi uma grande virada de chave mesmo. Foi muito incrível. O nome da música é Hair. E aí ela fala sobre ser livre com o cabelo. Eu quero ser livre como o meu cabelo. Ela vai contando, tipo, a história de quando ela queria se maquiar e a mãe dela brigava com ela. Falava, não, você tá feia, não sei o que, lá.
E aí ela vai contando isso na música. É muito linda a música. Uma virada de chave foi achar meu cabelo bonito, sem alisar ele. Eu lembrei disso, por isso que eu perguntei se tinha a ver com ser livre como cabelo. E assim, gente... Sair de casa de cabelo molhado. Uma coisa super simples, mas assim... Foi um processão de sair de casa de cabelo molhado e achar bonito depois que ele secasse, natural, assim. Eu lembrei disso com a sua fala. Sobre o meu cabelo, sobre aceitar o meu cabelo, assim. Começar a gostar dele. Outra virada de chave, com toda certeza, Mila, se você tá ouvindo, muito obrigada por existir na minha vida. Começar a fazer terapia, gente. Virada de chave completa, num sentido de cada vez mais topar, bancar as minhas escolhas, assim, sabe? Bancar o que eu gosto mesmo, olhar o que eu gosto ou o que me disseram que eu gosto. Ah, não, isso eu acho que eu não gosto de verdade. Acho que me ensinaram a achar que eu gosto. Sabe, um processo profundo, assim, de autoconhecimento e autoaceitação também, nesse sentido. Não no mesmo teor, né? Mas de aceitar mesmo, assim, como eu sou, sem me achar a pior pessoa do mundo. E muitos processos envolvidos em fazer terapia. Maravilhoso. Na minha vida, é maravilhoso. Eu tenho uma virada de chave boa de terapia também. Foi uma frase que minha terapeuta falava constantemente pra mim. Vanessa, você já parou pra pensar que não necessariamente é sobre você? E aí, isso... Porque às vezes eu tinha umas manias de perseguição, assim. Eu achava que o mundo tava me perseguindo. Algumas eram reais, porque, né, eu tenho uma sensibilidade pra perceber isso. Porém, eu acho que era uma sensibilidade exacerbada, um medo exacerbado. E ela falou, você já parou pra pensar que, de repente, essa pessoa nem sabe que você existe? Ela não tá pensando em você. Você tá trazendo pra você, só que o mundo não tá girando em torno de você. Muitas coisas acontecem, muitas pessoas estão no mundo, muitos dias estão passando e nem tudo é sobre você e nem sempre é sobre você. O mundo não gira em torno de você. E aí eu comecei a dar uma aliviada, porque eu falei, é verdade, né? Eu tô me preocupando com isso, achando que eu tô devendo pras pessoas, né? Eu preciso mostrar aquilo, eu preciso provar aquilo pra um, pra outro. E estão esperando isso de mim, estão cobrando isso de mim. E às vezes eu criava muitos obstáculos na minha cabeça, muitos empecilhos e muitas crises, pensando no julgamento do outro e no que estava acontecendo no outro e achando que as pessoas estavam projetando isso em mim, mas era eu que estava projetando isso nas pessoas. Quebra isso. Então, como você se coloca no mundo, como você se posiciona, mas você olha para o outro também e você se enxergar no mundo e entender que não é tudo sobre você. Acho que a gente tem que se deliciar mais na nossa insignificância. Exato. Tipo assim, a gente é muito importante pra quem acha a gente muito importante, mas pro resto, a gente é insignificante. Tipo, se a gente olhar pro tamanho do mundo, pro tamanho do Brasil, pro tamanho de São Paulo, insignificante. E tipo, isso tem que ser libertador. Do mesmo jeito que a morte é uma certeza, a insignificância tem que ser libertadora. Sabe assim, a gente fica nesse sentido de achar que tudo é sobre a gente, ou então também de que, ai, tá todo mundo olhando muito o que eu faço. Gente, as pessoas estão vivendo... Umas cuidam mais da vida das outras, assim. Tem gente maldosa que fica, né, realmente... Rola, óbvio que rola. Mas não é mas tudo, no não geral, é 100%. assim... Exatamente. É exatamente nesse lugar que ela me colocou. E aí me deu um certo alívio. Me cobrei menos e fiquei mais leve. E, enfim... O Leandro virou minha chave nesse sentido. Porque num projeto que eu tava, que ainda não rolou... Eu tava depositando muito minha fé, meu sonho, vamos fazer, vamos acontecer, vai ser incrível, maravilhoso e tal. E aos poucos eu fui vendo que eu tinha essa gana de fazer acontecer e as pessoas não. E isso começou a me machucar, me frustrar. Falei, gente, vamos mudar o mundo, vamos mostrar a representatividade, vamos fazer arte e tal. Daí o Lê me chamou assim e falou, Di, as pessoas não estão sonhando o seu sonho. Elas estão sonhando os sonhos delas mesmas. Então, para você é um grande sonho. Para as outras pessoas é um trabalho, entendeu?
E daí eu falei assim, meu Deus do céu. Porque até nisso, tipo, de querer sonhar os meus sonhos, você começa a abrir tua vida, você começa a trazer pessoas próximas de você, como se ela estivesse compartilhando sonho, e de repente é uma pessoa que só tá trabalhando num projeto. E daí, quando termina o projeto, ou se pausa, as pessoas se separam. Mas a gente não tava compartilhando o mesmo sonho? Não, ela estava trabalhando. E daí ela tava dando gás, ela tava sendo gentil, tava fazendo as coisas de forma bacana, mas não é o sonho da vida dela é outro, não é o seu. E daí isso me deu uma bela de uma chacoalhada. E hoje também, quando eu entro em algum projeto, em alguma questão, eu tento dosar as minhas expectativas e os meus sonhos com os dos outros, especialmente quando a gente não tá falando de outro, porque uma coisa é estar junto com outros artistas, que sonha grande, que quer fazer outra coisa. Mas quando são pessoas, por exemplo, técnicas, entre aspas, é uma outra perspectiva de realizar o trabalho. Mas eu acho que isso dá expectativa, mesmo sendo artista com artista, a gente não pode depositar as nossas expectativas. Isso foi uma virada de chave pra mim. Eu ainda faço isso muito, depositar minhas expectativas nas pessoas, porque eu tenho uma grande dificuldade de fazer as coisas sozinha. Então eu sempre preciso estar junto, eu preciso do coletivo, eu preciso de um empurrão, eu preciso de um abraço, eu preciso de... Assim, eu preciso muito das pessoas comigo, pra me empurrarem, pra me ajudarem, pra me dar a mão e andar junto. E aí, nisso, eu deposito as minhas expectativas nessas pessoas e eu tenho que entender que não necessariamente elas querem o mesmo que eu. Elas podem me ajudar, sim, elas podem estar ali. De repente, elas podem querer até mais do que eu. E aí, eu tô na expectativa de que ela esteja igual e aí eu barro o negócio. Então, assim, entender que as expectativas... Expectativa é uma palavra foda. Porque você espera que alguma coisa aconteça e você nunca vai saber se aquilo... E assim, a expectativa em algum grau, ela é importante, né? Porque se você não tem expectativa nenhuma, você não tem tesão na coisa ali, né? De querer colocar sua energia. Sim, mas se ela é além, ela causa frustração demais. E aí é muito dolorido. A gente tem que entender que... Acho que isso é mais uma coisa que vem com a maturidade, saber dosar suas expectativas. E não projetar, né? Uma coisa é você ter uma expectativa de algo acontecer. Outra coisa é você projetar nas pessoas, isso que o Di falou, dos sonhos. Você projeta seus sonhos nas pessoas e acha que elas vão estar junto e comprar a ideia exatamente... Porque elas não estão andando dentro da sua cabeça. E às vezes também é isso. No caminho da outra pessoa, deu 2 dias, ela virou uma chave, né? Você tá aqui e a pessoa virou uma chave e entendeu que aquilo não é mais pra ela. E aí, enfim, as linhas se cruzam ou se separam nesse sentido. A maturidade é uma virada de chave pra você se frustrar um pouco menos. Não que isso vá acontecer, gente. Acho que a vida é uma eterna frustração. Eu não acho que a vida são eternas viradas de chave. Eternas viradas de chave. Eu ia falar sobre essa coisa do artista, esse povinho. A gente dá muita importância pro trabalho, porque nosso trabalho tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso desejo. E uma virada de chave, assim, pra mim, foi entender, eu sou o artista para além do meu trabalho. Que tem a ver com a coisa que eu falei um pouco mais cedo aqui no podcast. Mas assim, de olhar para todas as esferas da vida com importância. E entender que o meu olhar vai ser sempre de artista. Mas não dá ao trabalho o poder de dizer se minha vida é um fracasso ou maravilhosa. Não tô falando que, né, se eu não trabalhar e não ganhar dinheiro, tá tudo bem. Mas de não... Eu percebi, assim, que eu tava numa de... se eu der certo, que tem a ver com essa fama. E, o der certo é o que o outro tá pensando, não é você. É isso que a gente tem que virar. Sim. A chave que a gente tem que virar, nós artistas, né? Porque a gente coloca sempre isso, tal pessoa deu certo, aconteceu. E aí, esse dar certo tá ligado só ao trabalho. E aí, parecia assim que, quando a minha cabeça tava nessa, eu não conseguia me aprofundar verdadeiramente nas outras áreas da vida. Sabe, assim? Investir a minha energia em lazer, relações, família. Coisas que eu quero fazer só porque eu quero fazer. Porque a minha mente estava tão concentrada em eu preciso dar certo. E é só o meu trabalho. De novo da insignificância, de novo da certeza da morte. Tipo, como a gente deixa isso estragar, sabe, assim, o nosso desejo de criar a vida todos os dias. Foi uma virada de chave também. E antes de encerrar este episódio de 1 ano de podcast do Virou Uma Chave, 1 ano, gente. É bastante coisa, 1 ano, hein? 1 ano. A gente vai pro nosso quadro Destranca uma Dica.
onde a gente dá uma dica, pode ser um podcast, pode ser um filme, um livro, uma experiência, para a gente dividir, compartilhar com vocês. E eu quero, como eu falei um pouquinho do show que eu tive no Michael Jackson, tem um artista que eu gosto muito e eu tive o prazer já de conhecer. Eu e o Leandro, a gente foi num evento com o Sabe Aquela Cena, a gente trocou algumas ideias e a gente foi no show do Rodrigo Teaser. Então eu quero indicar para seguirem o Rodrigo Teaser, escutar eles no podcast, que ele fez vários podcasts, então tem entrevistas geniais do processo criativo dele, de como ele montou o show. O Rodrigo Teaser, para quem não sabe, ele tem um trabalho autoral muito legal e ele também trabalha como cover do Michael e ele faz um dos melhores shows do Michael Jackson no mundo. Inclusive, o coreógrafo do Michael, o Lavelle, veio pro Brasil para dirigir o show dele e ele ainda conta com algumas apresentações com a guitarrista de todas as turnês do Michael, a Jennifer Batten, o Kevin Dorsey, que foi back vocal e diretor vocal do Michael. Então é muito rico o trabalho do Rodrigo e ele é um cara muito legal, ele é muito gente boa. Vejam, ele é muito engraçado, os podcasts, é muito engraçado, as situações que acontecem com ele, vale muito a pena, é @RodrigoTeaser. A dica que eu vou destrancar essa semana é um podcast chamado Acessíveis, que é com a Marimun e com a Titi. Elas voltaram a trabalhar nesse projeto juntas, que é o Acessíveis, é um podcast e é muito legal para quem é da geração Acesso MTV. Vale muito a pena escutar, assistir, porque também é um videocast. E é muito incrível ver as duas juntas depois de tanto tempo, é muito legal. E ver as piadas de novo, ou coisas que mudaram, é muito legal, assim, dá uma nostalgia, um quentinho no coração. Então eu super indico. A minha dica da semana é uma loja. Eles têm um Instagram, que é a soumana.art. Sou de alma. E quem faz é a Duda. Ela faz colares, pulseiras, bolsas e tudo feito à mão. Ela e a mãe dela, na verdade, elas enviam pra todo o Brasil, eu acho, ou pra quem tá perto pode ir buscar e vale a pena conhecer. A dica que eu vou destrancar ia ser uma coisa, mas durante a nossa conversa, óbvio que eu mudei de ideia. Isso sempre acontece, eu já mudei várias vezes. É porque enquanto a gente tava conversando e eu tava falando sobre essa minha virada de chave de aceitar o ser atriz, me veio muito uma música do Chico Buarque chamada Beatriz. Quando eu ouvi a primeira vez e prestei atenção na letra dela, eu me emocionei muito. E ela narra a vida de uma atriz, com detalhes e minúcias e... Enfim, não vou falar sobre ela, porque acho que vale a pena ouvir, escutar e se deliciar, quem não conhece, quem não costuma ouvir Chico Buarque, quem não é fã. Na voz da Maria Bethânia, então, é um sonho divino. Então acho que a gente chegou ao fim de mais um episódio, esse super especial pra gente, que são as nossas viradas de chave. Eu espero que elas continuem acontecendo mais e mais. Se você tem a sua virada de chave, um momento especial que você queira compartilhar com a gente, manda um direct pra gente no @virou-uma-chave. Compartilhem com as pessoas, contem as suas viradas de chave, porque de repente a sua virada de chave pode inspirar a virada de chave de outra pessoa, não é mesmo? Então é isso, gente. Obrigada pela companhia e nos encontramos no próximo episódio. Beijo. Tchau, Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau!